pastor Thomas não pôde estar na doutrina hoje. Ele está, na verdade, dando aula aí desde a tarde, e aí ele teria que elaborar a aula e pediu para que eu pudesse ficar com a doutrina hoje. Eu quero voltar num texto com vocês, texto que sempre que tenho a oportunidade de pregar é Jonas. Eu quero ir com vocês no profeta Jonas. Nós estamos no capítulo 3, chegamos no capítulo 3. Eu achei por bem vir ao texto de Jonas, porque meus irmãos estão lembrados que eu havia prometido trazer também uma exposição na primeira carta aos Coríntios, e isso eu disse há muito tempo. Mas eu não tinha condições de dar os dois, então eu prefiro terminar, certo? Terminar o profeta Jonas, e terminando, daremos continuidade às exposições na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, né? Nós estamos no capítulo 1. O tema geral de Jonas é compreendendo a graça de Deus. E hoje é que nós iremos compreender realmente a graça do Senhor, a graça de Deus, tanto na vida do seu povo, quanto na vida daquelas pessoas que estão lá fora, que não conhecem o Senhor. Deus é soberano, e nós iremos ver isso nesse texto. Eu quero falar com vocês sobre, principalmente, avivamento, hoje. Essa palavra está muito distorcida em nosso meio. Nós precisamos ter uma avaliação correta, segundo a palavra do Senhor, o que vem a ser avivamento. Vocês podem ficar assentados e eu vou ler todo o capítulo 3, tá bom? Do verso 1 ao verso 10. O texto de Jonas nos diz o seguinte: Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: Ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram jejum, e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco, assentou-se sobre cinza, e fez proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. Deus se arrependeu do mal que tinha dito que ele lhes faria e não o fez. Amém. Até aí. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor, nós oramos em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor ilumine a nossa mente, que o Senhor dê claridade aos nossos olhos para vermos o texto sagrado, e que realmente o Senhor toque nosso coração para termos uma mudança de vida. A tua igreja precisa de uma visitação do Senhor, uma visitação do Espírito Santo, para vivermos de conformidade com as Escrituras, com a tua palavra.
Então venha, Senhor, sobre nós. Suplicamos uma visita do Senhor, mas que o texto sagrado traga para nós compreensão. E essa compreensão só pode ser feita se o Espírito do Senhor fizer tal obra. Seja conosco. Assim oramos em nome do teu amado Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Avivamento em Nínive. É o que eu quero ver com vocês hoje. O livro de Jonas é indiscutivelmente uma estampa, podemos assim dizer, da soberania de Deus. Se nós quisermos compreender realmente a soberania do Senhor, nós devemos ler esse texto de Jonas. Ele é soberano sobre os animais, já vimos aqui, ele é soberano sobre o povo do Senhor, sobre a igreja, a vida de Jonas. Ele é soberano sobre aqueles que ainda não conhecem o Senhor, o povo de Nínive. Então Deus, ele governa todas as coisas conforme o seu beneplácito. No texto em que nós estamos, podemos perceber a graça de Deus, o favor de Deus imerecido na vida de pecadores. Esse terceiro capítulo mostra como os propósitos graciosos de Deus sempre se realizam, independente de nós. Se houvesse alguém para atrapalhar a graça de Deus na vida de pecadores, seríamos nós. Mas Deus não leva em consideração essas coisas. Deus, ele age conforme sua vontade, sua soberania, seu desejo. Não há obstáculo que venha impedir o poder de nosso Senhor na salvação de pecadores. O favor imerecido do Senhor parece loucura para muitos, e é o que o apóstolo Paulo diz. Ele diz na primeira carta, capítulo 1, verso 25 de Coríntios, dizendo: a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Diante do texto que nós lemos hoje, eu quero destacar alguns pontos. Primeiro, a graça de Deus. Segundo, a graça na vida de Jonas. Terceiro, a graça em Nínive. Favor de Deus em Nínive. Então, vamos ver primeiro a graça de Deus. A graça do Senhor, ela se mostra pela primeira vez nesse capítulo, numa segunda oportunidade que Deus dá a Jonas. Deus está dando uma segunda oportunidade, concedendo a este profeta teimoso, desobediente e rebelde. O verso 1 e 2 nos diz: a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Nós devemos lembrar que o livro do profeta começou com essas palavras aqui, logo no capítulo 1, com um chamado para pregar aos ninivitas, e o profeta não quis saber de pregar aos ninivitas, povo cruel, mau e inimigo do povo de Deus, da igreja do Senhor. Sem vontade de obedecer a Deus, ele foge para Jope, onde ele embarca no navio, nós vimos, caminho distante, o mais distante possível que pudesse, ele iria. Mas o Senhor colocou a mão e deu uma grande tempestade no mar, que colocou em risco tanto ele quanto os marinheiros, toda a tripulação. Porém, a tripulação lançou o profeta no mar. Em vez de se afogar, Deus envia um peixe para engolir Jonas. Na última pregação vimos que na barriga do peixe Jonas clama ao Senhor, ora ao Senhor, suplica ao Senhor, e está dizendo que necessita de Deus para que ele saia dessa situação que o próprio Deus tirou, e que ele levaria a mensagem aos ninivitas. O profeta, meus irmãos, se arrepende, clama a Deus, clama ao Senhor, e o Senhor responde de maneira favorável a ele. Agora ele é chamado pela segunda vez, uma segunda oportunidade foi dada a ele para o trabalho de Deus, para o chamado que Deus havia dado a ele. Então ele pela segunda vez tem uma oportunidade. Então o livro nos apresenta a bondade de Deus sem nenhum merecimento na nossa vida. O escritor Palmer Roberts, ele diz o seguinte: Deus esquece e jamais usa algo passado contra você.
Pense em como são maravilhosas as implicações desse fato para a sua vida. Deus simplesmente não fica ressentido com aqueles que se humilham e pedem seu perdão por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Não há ressentimento em Deus, Deus perdoa. Se houver um coração contrito e quebrantado, Deus perdoa e tira todos nós da situação em que estamos. E Ele faz melhor, que Ele é poderoso para isso. Jonas recebeu do Senhor uma segunda oportunidade, uma segunda chance, como já disse. Assim como o povo de Deus recebe muitas vezes uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta oportunidade. Quantas oportunidades nós já recebemos? Abraão já recebeu oportunidades, Moisés recebeu uma segunda chance após ter matado um escravo egípcio, sendo ele forçado a fugir para o deserto. Deus deu a ele uma segunda oportunidade. Deus deu uma segunda chance também a Pedro, o caso que nos chama mais a atenção, porque está mais perto de todos nós. Ele nega o Senhor 3 vezes, mas o Senhor lhe dá uma oportunidade para que ele volte ao chamado que Deus havia dado para ele. E ele é um pregador que, na primeira pregação, depois dessa restauração em sua vida, através de sua palavra, converte-se 3.000 homens. Então, Deus restaura a nossa vida. Deus é poderoso para isso. Meus queridos irmãos, que encorajamento recebemos quando temos uma segunda chance, uma segunda oportunidade, quando nós somos desobedientes e a palavra do Senhor vem a todos nós, querendo restaurar, mudar. Como é gracioso nos arrependermos e buscarmos o Senhor. Quando Deus nos dá uma segunda oportunidade, significa que Ele está determinado para realizar aquilo que Ele determinou fazer por meio de nossa vida. A libertação da barriga do grande peixe não era para Jonas viver do seu jeito, da sua maneira, da sua forma, mas incluía uma restauração ao seu chamado para obedecer a Deus, que ele antes havia desobedecido. A graça do Senhor é tão maravilhosa, mas tão maravilhosa, que Deus não somente perdoou Jonas, mas também lhe restaurou o cargo que ele tinha diante do Senhor. Quando Deus restabelece cargo para o profeta aqui, ele estava selando seu perdão, ele estava dizendo: eu o perdoei, mostrando o verdadeiro amor pelo seu próprio povo. É para a glória e graça de Deus que nossa salvação vai muito mais além do que o perdão, porque ela alcança também uma restauração completa em nossa vida. Deus faz isso. Por causa dos nossos pecados, nós perdemos sentido e propósito na vida. A nossa mente ela fica obscurecida, não sabemos o que fazer, o que pensar, como realizar, mas Deus restaura, trazendo luz à nossa mente. Por causa do pecado, nós perdemos sentido exatamente para o propósito que Deus nos chamou. Mas quando Deus nos salva em Cristo Jesus e restaura a nossa vida, Ele nos dá sentido e propósito ao chamado que Ele havia feito antes. Nós somos filhos de Deus. Fomos chamados para ser luz no mundo. Fomos chamados para louvar a Deus por meio do testemunho das obras que Deus mesmo fez em nossa vida e na vida da igreja. Então, cada cristão que se voltou para o Senhor, procurando seu perdão dos pecados, encontra também um grande propósito e sentido para a sua vida, que antes não havia. Deus restaura completamente. Deus é poderoso para isso. Isso é a graça do Senhor. Não pense que sua situação está perdida. Volte-se para Deus. Arrependa-se e Deus graciosamente restaurará a sua vida. Isso chama-se graça do Senhor. Agora perceba a graça na vida de Jonas. Quando o profeta Jonas ele volta a receber seu chamado para pregar em Nínive, ele parte como uma testemunha da graça de Deus em sua própria vida. Vocês devem perceber, e vocês perceberam, que ele entendeu
que deveria pregar aos ninivitas, porque o que ele passou na barriga do grande peixe e foi restaurado, ele entendeu que aqueles ninivitas pecadores também deveriam, não mereciam, deveriam ser restaurados. Olhando com o olhar nas Escrituras, nós podemos ver que a rebelião de Jonas serviu aos propósitos de Deus. A própria rebelião de Jonas. Por isso que esse livro mostra a soberania do Senhor. Deus não é pego de surpresa em nenhum momento. Nem ele é culpado no que diz respeito aos nossos pecados. Antes, ele, como soberano, usa nossa rebeldia para que seu nome seja glorificado e exaltado. Por que eu falo dessa forma e dessa maneira? Porque a segunda oportunidade dada a Jonas mostra um homem transformado, quebrantado pela graça de Deus. Outra maneira de dizer isso, melhor dizendo, é observarmos que a mão disciplinadora do Senhor na vida de seus filhos são guiados pelo seu propósito para a nossa vida ser abundante, mas a abundância que Deus nos concede é o serviço a Ele. Por meio de Jonas, nós aprendemos o cuidado de Deus em nossas vidas e a preservação de nossa salvação quando Ele nos corrige pelo fato de termos pecado. Porque depois da transformação pela graça disciplinadora de Deus, Jonas está pronto para servir e divulgar o evangelho que Deus mandou ele divulgar. Podemos ver a mudança na vida do profeta Jonas aqui por meio da graça de Deus de 3 maneiras. Primeiro, perdoado, ele deu ouvido, ele foi abençoado. Primeiro, perdoado. Ele reconhece a si mesmo como um pecador perdoado, Jonas. Antes, Jonas estava desobedecendo a Deus em se recusar a pregar aos ninivitas, nós sabemos. Mas ele recebe uma lição em alto mar. Como um homem pecador e agora perdoado, Jonas não teve como não aceitar a mão poderosa do Senhor em sua vida e a missão que lhes foi atribuída. Em gratidão e submissão, o profeta não estava apenas preparado, mas ele estava ansioso, com novo ânimo. Sua alegria estava recobrada para o serviço do Senhor. Por que Jonas estava mais preparado para a missão de Deus? Porque ele recebeu o perdão do Senhor, uma restauração da parte do Senhor. Podemos responder mais ainda que esta segunda oportunidade, ele levanta-se e vai a Nínive. Lembre-se que no capítulo 1 ele levantou-se para fugir do Senhor. Mas agora ele levanta-se e vai a Nínive. Veja que o seu ânimo, seu zelo, sua ansiedade de servir o Senhor estava totalmente transformada. O verso 3 nos diz isso. Se levantou e foi a Nínive. Segundo a palavra do Senhor, se levantou e foi a Nínive. A gratidão do profeta se manifesta em obediência. Quando somos obedientes ao Senhor é porque estamos com o coração agradecidos a Deus. Ele estava com uma disposição para obedecer porque o verdadeiro perdão preenche uma alma vazia, gente. Uma alma cheia de pecado, o perdão preenche tudo. Havia no profeta desejo de servir a Deus em obediência, porque quando nós somos perdoados, nós ficamos alimentados pelo zelo de Deus para servir da melhor maneira possível. Ou seja, Deus me deu uma chance, uma oportunidade, eu fui perdoado. Lembremos de Isaías, capítulo 6, quando ele compreendeu o pecado de uma maneira muito mais profunda. E depois que o anjo tocou seus lábios com uma brasa no altar expiatório, ele respondeu ao seu chamado, dizendo: Eis-me aqui, envia-me a mim.
Isaías 6, verso 8. Nós experimentamos a mesma paixão quando somos perdoados pela graça do Senhor. É por esta razão que, quando nós nos convertemos, nós queremos pregar para todo mundo. E temos um novo ânimo, uma vontade redobrada de mostrar a glória salvadora de Deus. Segundo ponto, ele dá ouvido à palavra do Senhor e ele está prestando atenção. Depois dele ter passado algum tempo na barriga do grande peixe, Jonas sabia o significado de uma total dependência na oração. Ele reconheceu que o Senhor é fiel para ouvir o clamor dele e do seu povo. Por quê? O profeta estava prestes a fazer uma viagem perigosa para o centro do império mais violento do seu tempo. Mais violento. Deus descreveu Nínive como a grande cidade. E Jonas deveria pregar contra ela, contra ela. E por que deveria pregar contra ela? Porque o Senhor, no verso 2 do capítulo 1, diz que a sua malícia subiu até mim. Seus pecados, a corrupção dos ninivitas subiu até a minha presença. Vai e pregue contra ela. Jonas não entrou na cidade com o exército de Israel. Ele foi sozinho, desprovido. Estava prestes a entrar na cidade violenta e perversa. E tinha a missão de anunciar a destruição da cidade. A destruição da cidade viria como um julgamento do Senhor. Era como se ele estivesse entrando na cova dos leões. Nada, meus irmãos, do que uma confiança na presença de Deus, uma intrepidez por meio do Espírito Santo, na fidelidade do Senhor, no poder e na proteção do Senhor. Nada pode segurar um homem intrépido, movido pelo Espírito Santo de Deus. Não há nada que leve ele a temer as coisas da terra, porque ele sabe que Deus está com ele. Ele era aqui um embaixador de Deus numa cidade inimiga. Um embaixador de Israel na Palestina. Jonas obedeceu ao Senhor pela graça, uma graça que ele mesmo experimentou por meio de uma oração, quando estava na barriga do grande peixe. Jonas foi incentivado pela experiência da oração respondida quando ele estava no momento de mais angústia, de mais sofrimento, de mais dor. Ele estava cheio da obediência para com Deus, porque Deus havia respondido ele. Isso sempre acontece com os servos mais cheios do Espírito do Senhor, quando dedica-se à oração. Um exemplo que nos chama a atenção de quem aprendeu a santidade por meio da oração é do missionário Hudson Taylor. Vocês já conhecem, mas nada demais nós falarmos novamente sobre esse missionário. Ele foi um missionário na China, no século XIX. No início de sua vida cristã, ele decidiu colocar à prova a fidelidade de Deus por meio da oração. Ele orou por tudo na sua vida, muitas vezes ignorando até meios corretos de satisfazer as suas necessidades. Mas ele queria aprender a viver na dependência do Senhor. Quando seu patrão esqueceu de pagar o seu salário, Taylor não disse nada, apenas orou. O que faríamos? Bateríamos na porta? Está atrasado. Estou precisando. Ele nada disse, mas ele reconheceu isso, que foi uma imaturidade dele mais à frente. Mas ele somente orou, e o seu patrão lembrou dele e quitou o seu salário. Mas ele estava aprendendo a viver na dependência do Senhor. Consciente que Deus o havia chamado para pregar o evangelho no interior da China, Taylor
enfrentou uma forte oposição. Um pastor perguntou como ele pretendia chegar àquele lugar distante e sem dinheiro. Ele disse: Eu não sei. Eu não sei como eu vou fazer isso. Ele disse que precisava fazer como os 12 e os 70 que foram enviados por Jesus Cristo para pregar nas aldeias da Judéia, evangelizar aquela circunvizinhança. O fato de não ter encontrado nenhuma agência missionária, nenhuma, que o apoiasse, que o patrocinasse, Taylor disse: então Deus, e somente Deus, é a minha esperança, e não preciso de outra, somente da de Deus. A história conta que Hudson Taylor foi para a China, fundou uma sociedade missionária, chegando a alcançar milhões de pessoas com o evangelho de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Taylor foi um homem que experimentou a fidelidade de Deus por meio das orações. Seu filho, Howard Taylor, tem uma frase que nós gostamos de citar muito, chegou a dizer o seguinte, que o sol nunca se levantou sem antes ele estar de joelhos, orando a Deus. Jonas, pela segunda oportunidade, obedecer a Deus porque ele teve uma vida de oração ali, na barriga do grande peixe. E ele encontrou a fidelidade de Deus por meio da oração no ventre do peixe. Terceira coisa que nós aprendemos, que será breve aqui, é que Jonas foi um homem que reconheceu a aflição e ele encontrou a bênção de Deus. Por meio da aflição e da angústia na barriga do grande peixe, o profeta experimentou uma mudança pelo favor de Deus em sua vida. Não vemos apenas obediência na vida de Jonas, mas podemos perceber a bênção da mão do Senhor. O verso 4 nos diz: ainda 40 dias e Nínive será destruída. E ele tinha essa mensagem para proclamar e anunciar. Capítulo 3, verso 4. Aqui está um grande avivamento na vida dos ninivitas. O expositor bíblico Stuart Olyott, ele tem um pequeno comentário em Jonas, página 49, ele argumentou que há duas razões pelas quais nós devemos considerar atentamente essa narrativa. Esse capítulo contém, ele diz, a história do maior avivamento que já existiu. Mais pessoas são convertidas no capítulo 3 de Jonas do que em todo Israel. Em todo o Israel. Todo. No tempo do Antigo Testamento, até o dia de Pentecostes, o Senhor fez algo novo. E aqui estou utilizando-se de um pregador que conta o seguinte: na história da igreja houve dias grandiosos de despertamento espiritual. Por exemplo, no século IV, João Crisóstomo batizou 3.000 pessoas em um único dia. No século XVI, na época da Reforma Protestante, milhares vinham a Cristo de maneira semelhante. Os 3 séculos seguintes à Reforma foram tempos de avivamento, porque provaram dias onde houve a visitação de Deus praticamente em toda a Europa. Em toda a Europa. A Ásia também experimentou, a Coreia também experimentou, a China também experimentou. Coisas que Deus realizou e fez com o seu poder. Aconteceu em Jerusalém até os confins da terra. O poder de Deus manifestou-se. Centenas e até milhares de pessoas converteram-se a Cristo por uma visitação e um avivamento. Indivíduos eram transformados, instituições eram também transformadas, sociedades também eram transformadas. Porém, nunca na história houve um avivamento semelhante a este nível. Está aqui no capítulo 3. Outro ponto, a segunda razão que Stuart Elliott fala em seu livro, a razão pela qual nós devemos dar atenção a esse capítulo é que ele disse:
que o Senhor Jesus disse, melhor dizendo, os homens de Nínive se levantarão no juízo, o texto que lemos, com essa geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas, e agora está aqui quem é maior do que Jonas. Capítulo 12, verso 41. Então, o arrependimento dos ninivitas foi verdadeiro, foi genuíno, porque o Senhor Jesus afirmou tal avivamento. Portanto, meus irmãos, isso é um marco na história. Há uma necessidade em nossa vida de avivamento, há uma necessidade em nossa vida de uma visitação da parte de Deus. É urgente, meus irmãos, um avivamento, é urgente Deus visitar todos nós. Nós estamos letárgicos, estamos apáticos. Não basta somente termos uma boa liturgia, uma bela liturgia de igreja. Não basta somente termos muitos visitantes, é preciso que Deus visite todos nós. Poderosamente, ricamente. Eu quero contar a história aqui de Mark Lloyd Jones, que eu me aproprio também de um pregador que falou sobre isso. Em 1959, ele estava pregando a congregação na capela de Westminster, em Londres, na Inglaterra. Mark Lloyd Jones descreveu o estado da igreja. Ele estava fazendo várias pregações sobre avivamento e ele fala sobre o estado da igreja naquele período. E eu quero ler para vocês na íntegra o que ele diz em seu livro. Né? Ele diz o seguinte: a igreja constituída na sua época, veja se não parece com a nossa, parece que ele está escrevendo para nós, para o nosso tempo. A igreja é constituída de tal forma que cada membro é importante e sua importância é vital. Por isso também chamo sua atenção para este assunto, avivamento. Em parte porque sinto que há uma curiosa tendência, hoje em dia, de membros da igreja cristã sentirem e pensarem que pode por si mesmo fazerem muito pouco, e assim tendem a depender dos outros a fazer por eles. Não é muito presente. Pois bem, ele continua. Isto, naturalmente, é algo que é característico na vida moderna. Por exemplo, homens e mulheres não participam mais de esportes como costumavam. Em vez disso, hoje ficam na audiência assistindo enquanto o outro joga. Houve uma época em que as pessoas providenciavam seu próprio entretenimento, porém hoje dependem do rádio e da televisão para se distraírem. E receio que essa tendência está se manifestando dentro da igreja cristã. Dia a dia é mais evidente que a grande maioria está simplesmente cruzando os braços e esperando que outras pessoas façam por elas. Ora, obviamente isso é uma negação completa de tudo que o Novo Testamento apresenta com a doutrina da igreja, que é o corpo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que tem responsabilidade e funções, e é de importância vital. Essa é a razão porque eu creio que está em questão e realmente merece urgente atenção de cada um de nós. Na verdade, ele diz, hesito em afirmar que, a não ser que nós, individualmente, como cristãos, sintamos uma preocupação séria acerca da condição da igreja, de todos nós e do mundo, nunca iremos perceber que estamos medíocres. Se nos associarmos com a igreja cristã simplesmente para recebermos ajuda pessoal e nada mais, então somos meras crianças em Cristo. Se experimentamos crescimento em nossas vidas cristãs, então devemos ter uma preocupação e respeito a respeito da situação da sociedade, uma preocupação a respeito da condição da igreja e uma preocupação a respeito da armadura do Deus Todo-Poderoso sobre nós. Este é, repito, uma questão que deve atingir a todos nós, mas parece que não está atingindo. Ele fala em seu livro Avivamento, logo no início, na introdução, na página 12. Se puderem comprar esse livro, comprem. O estado convalescente da igreja, o estado letárgico da igreja, há uma necessidade urgente de um avivamento. Algo de proporções
do que Jonas viu acontecer na cidade de Nínive, meus irmãos. O povo de Deus precisa exatamente de uma visitação da parte de Deus para que possamos ter uma vida coerente com as Escrituras e que venhamos dar um testemunho solene lá fora, a ponto de todos olharem e verem que realmente estamos na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero continuar com Lloyd Jones, que viveu durante praticamente o século XX. Ele nasceu em dezembro de 1889 e morreu em 1981. Ele pôde, portanto, ver uma coisa sobre o estado da igreja que desagradou e desagrada até hoje. Aos 27 anos, ele já era pastor na sua terra natal, no país de Gales. Com 39 anos, ele foi para Londres, quando estourou a Segunda Guerra Mundial, e se tornou pastor adjunto do eminente pastor Campbell Moore. 4 anos mais tarde, com 43 anos de idade, ele tornou-se pastor titular da igreja de Westminster, da Capela, de onde ele se aposentou em 1968, aos 68 anos, por causa de um câncer no intestino. Dos 68 anos até os 81, Lloyd Jones viveu pregando itineramente e editando seus sermões para que pudesse ser publicado. Por que eu estou fazendo esse breve relato biográfico? Porque Martyn Lloyd Jones era um estudioso da história da igreja. Ele sabia que o século I, até meados do século XIX, com exceção daquele momento em que, antes da reforma dos pré-reformadores, a igreja estava recebendo a visitação do Espírito Santo. No entanto, para a tristeza de todos, no século XX, o que se experimentou foi um período adoecido. A igreja começou a convalescer. Precisava-se urgentemente de uma visitação do Senhor. E ele fala mais uma vez, eu quero utilizar-se de mais uma fala dele, em seu livro Os Puritanos e Seus Sucessores, quando ele diz, e ele é cirúrgico sobre o que é um avivamento. Vocês sabem o que é um avivamento? Ele descreve o que seja. Ele diz, não há necessidade de tomar tempo em dar uma definição do que quero dizer como avivamento. É uma experiência na vida da igreja quando o Espírito Santo realiza uma obra incomum. Sai desse ordinário nosso. Ele a realiza primeiramente entre os membros da igreja. É um reviver dos crentes. Não se pode reviver algo que nunca teve vida. Assim, por definição, o avivamento é primeiramente uma vivificação vigorosa na vida dos crentes. Um despertamento de membros da igreja que se acham letárgicos, dormentes, quase morrendo. Subitamente o poder do Espírito Santo vem sobre eles e eles são levados a uma nova e mais profunda consciência das verdades que antes sustentavam intelectualmente e talvez também num nível muito mais profundo. Eles são levados a humilhar-se e ficam convencidos de pecados e cheios de temor pelas suas condições diante de Deus. Muitos deles acham que nunca tinha sido cristão. E então passam a ver a grande salvação de Deus em toda a sua glória e sentir o seu poder. Depois, como resultado do seu revigoramento e avivamento, começam a orar. Novo poder entra na pregação dos pastores. E o resultado disso é que muitos que estavam fora da igreja voltam à igreja. Muitos que estão lá fora são convertidos e ingressados nela. Assim, as duas principais características de avivamento são, primeiro, esse extraordinário revigoramento nos membros da igreja e, segundo, a conversão de multidões. Há muitas outras consequências, ele diz, que eu não quero me deter para explicar o que seja um avivamento. Mas ele diz que
no avivamento algo necessário como provisão de edifícios maiores para a igreja, o estabelecimento de novas causas para abençoar a sociedade, numerosos homens se oferecendo para o ministério, começando a preparar-se, por assim, pregar a palavra de Deus, eis, pois, a essência de um avivamento. Ele faz essa descrição em seu livro, Os Puritanos, Suas Origens e Seus Sucessores. A igreja cristã precisa de um avivamento. Nós, da primeira igreja, precisamos de um avivamento. Que Deus venha nos visitar. Por esta razão, Nínive foi agraciada por Deus. Toda essa descrição Nínive experimentou. Quando Jonas correu para o Senhor, buscando a Deus, como vimos no capítulo 2, mesmo que sozinho, mesmo que imperfeito e pecador que era, mesmo diante de um grande império, mesmo a contragosto, ele colheu um enorme avivamento e o maior da história, repito. Jonas viu Nínive receber a graça de Deus, o favor da salvação do Senhor. Por esta razão, eu quero ver com vocês alguns pontos que está aqui no texto do capítulo 3. O tema aqui é de fundamental importância. Portanto, quais são as marcas fundamentais de um genuíno avivamento? Primeiro, eu preciso ter um entendimento. Um entendimento. Não pode haver um avivamento em nossa vida se não houver um entendimento de nós mesmos, de quem é o Senhor, de quem Deus é e de quem nós somos. Veja o que diz o verso 4 e 5. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertido. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Veja que a palavra do Senhor foi anunciada, foi pregada por meio desse profeta, foi colocada em prática, porque ele teve uma segunda oportunidade, ele teve uma segunda chance. Deus havia dado a ele. Tudo isso porque ele teve um conhecimento, uma percepção. E qual foi a percepção? Uma mudança de vida, arrependimento. E ele prega isso exatamente para os ninivitas, e os ninivitas têm essa compreensão, têm esse entendimento de que eles precisam arrepender-se e voltar-se para o Senhor, o nosso Deus. A mente dos ninivitas foi exposta diante da palavra do Senhor, diante da exposição das Escrituras Sagradas. O Espírito Santo iluminou as suas mentes, compreendeu realmente o que Deus estava fazendo e, por consequência, todos eles foram assim transformados. A palavra, quando ela é anunciada, a nossa mente é iluminada pela graça do Espírito Santo em nossa vida. Então, os ninivitas tiveram uma percepção da sua própria vida, quem realmente Deus é. E Paulo diz isso, não é? Ele sempre prega sobre isso, falando sobre isso. Ele diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, mas a palavra de Deus, ela é capaz de dar iluminação, compreensão, entendimento e traz aos nossos corações arrependimento. Nós não precisamos fazer nada na igreja a não ser ter a palavra no centro dela. Não precisamos inventar mais nada. Teatros ou qualquer outra coisa para chamar a atenção do povo. Nós precisamos somente das Escrituras, da palavra do Senhor. O avivamento começa pelas Escrituras, pela palavra de Deus. Depois ela traz uma convicção, uma compreensão da palavra do Senhor, ou uma percepção da palavra traz exatamente isso, uma convicção de pecado.
O verso 4 e 5 diz: Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. O entendimento da palavra que saíram dos lábios do profeta Jonas, os cidadãos de Nínive foram tomados de convicção, de certeza de que eles estavam ouvindo a palavra de Deus e que eram pecadores. Pois bem, meus irmãos, a convicção levou os ninivitas à fé no Senhor. Convenceram-se do seu estado de perdição e reconheceram a grandeza de Deus e a compaixão de Deus, porque o capítulo 4, verso 2 nos diz isso, veja. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso o que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se e grande em benignidade e que se arrepende do mal. E que te arrependes do mal, quase que não sai. Pois bem, esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor. Depois, vocês podem perceber que trouxe contrição ao povo. Contrição. O verso 5 ao 8 nos diz isso. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre si, e fez proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um de seu mau caminho e da violência que há em suas mãos. Contrição. Contrição é uma vergonha e um arrependimento que nos toma exatamente pela vida que temos e deseja mudar o caminho que nós estamos. Convicção traz exatamente conversão. Ela faz os ninivitas vestirem-se de pano de saco, preste atenção. Abriram mão de suas posses. Veja que o rei tirou as vestes reais e cobriu-se de pano de saco. Isso chama-se arrependimento. Sentaram-se sobre cinza, abriram mão do prestígio, jejuaram. Os coríntios experimentaram isso. Paulo descreve isso na segunda carta, capítulo 7, verso 9 ao 11, dizendo: Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação, e a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Vejam o que está, essa tristeza, segundo Deus, produziu em vocês. Que dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita. Em tudo vocês se mostraram inocentes a esse respeito. Avivamento, meus irmãos, é fruto de uma contrição, de um ódio por nós mesmos, pelos nossos pecados cometidos e querer remendar. E esse remendo só se dá por meio de Cristo. E depois dessa contrição, eles confessam os seus pecados. E aqui está o caminho do avivamento. É uma percepção da palavra de Deus. Ela precisa estar no centro. É uma convicção de pecado, é uma contrição e uma confissão. O povo de Deus, como nós, estamos precisando dessa genuína experiência de avivamento. Como nós estamos carecendo de uma visita graciosa de Deus em nossa própria vida, nós precisamos cair na graça do Senhor. Eu quero encorajar os meus irmãos a ler bastante a palavra de Deus.
E à medida que vocês estejam lendo as Escrituras, ouvindo os sermões, estejam orando, Senhor, se há algum caminho mau no meu coração, tira. Tira, Senhor. E suplique para que Deus nos visite. Para que o Cristo, nosso Senhor Jesus, seja honrado e glorificado em nossa vida. E na vida de nossa igreja, essa primeira igreja, que o Senhor seja exaltado e glorificado, meus irmãos. Vamos orar. Senhor, como é bom estar diante do Senhor e ter tua palavra aberta para ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Bendito seja o nome do Senhor. Exaltado seja o Senhor para sempre. Que a palavra do Senhor esteja em nossos corações. Derrama sobre nós um avivamento, Senhor. Que essa cidade venha experimentar